Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui, eu Edmilson, dessa vez para falar de algo que não é corriqueiro nas minhas redes sociais, falar de esporte, falar de futebol, falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é o Esporte Clube Bahia. Irmão, o Rogério deu uma entrevista pós-jogo que, poxa, me deixou totalmente chateado. Porque assim, irmão, torcedores como eu, torcedor raiz, torcedor que vai para o estádio, que acompanha o clube, que não precisa ser subsidiado por ninguém, que mete a mão no seu próprio bolso e vai para o estádio, às vezes nós ficamos muito feridos com muito pouco. A derrota, ela faz parte do jogo, a covardia não. Rapaz, todo mundo que me conhece, e eu sou um cara bastante conhecido, não tenho hábito de me pronunciar em rede social, mas eu estou muito chateado com a derrota do Bahia e principalmente com as declarações do senhor Rogério Ceni. Rogério Ceni disse que ele não tem peça de reposição no meio-campo do Bahia. Irmão, ou eu não sei nada de futebol, eu nunca aprendi nada de futebol, ou esse cara é totalmente piegas. Rogério é verdadeiramente um mentecapto, porque não é possível, irmão. Rapaz, elenco no meio-campo, o Bahia está entre os 3 melhores elencos de meio-campo do futebol brasileiro. O Bahia tem Rezende, que é um grande clube brasileiro, e diga-se de passagem, o Corinthians fez um grande esforço para levá-lo. O Bahia tem o jovem Jota, um menino que está subindo da base, jogador de grande personalidade. O Bahia tem o jovem Sidney. O Bahia tem Acevedo, que está fora de combate. O Bahia tem o Caio Alexandre, craque de bola, senão não teria interessado ao Corinthians, ao Palmeiras. E o Fortaleza, que hoje é uma grande potência do futebol brasileiro. O Bahia tem um craque na sua divisão de base, que acredito eu que ainda não estava em condição de jogo, que é o Roger Gabriel. O Bahia tem o Jean Lucas, o Tassiano. O Bahia tem o Iago Felipe, o queridinho de Rogério, diga-se de passagem, nada contra Iago. O Bahia tem Cauli, craque de bola. As pessoas que não conhecem futebol têm criticado, dizendo que ele não faz uma grande temporada. Irmão, jogador com a qualidade de Cauli não pode jogar de costa para o zagueiro, não pode jogar como 9. O Bahia tem Everton Ribeiro, que dispensa comentário. E o Bahia também tem Léo Cittadini, que é um grande jogador de futebol. Ah, mas ele está machucado. Mas o Bahia sabia, o histórico dele de contusão é muito grande. Foi o senhor Rogério Ceni que aprovou a vinda. E ele não encontrou um elenco montado para trabalhar. Esse elenco foi trabalhado por ele. Então, irmão, existem coisas que é incompreensível. Foge à razão. Ele abrir a boca e dizer que não tinha peças no meio campo para que fizesse substituição. Claro, ele pega um dos melhores cabeças de área do Brasil e improvisa na lateral esquerda. Por que ele deixou o Cândido ir embora? Nós temos atacante de beirada sim. Juba era o grande destaque do Sport de Recife. Biel é um dos melhores jogadores de lado de campo do futebol brasileiro. Mas eu não sei por que ele não utiliza Biel. Então nós temos que rever o futebol aqui no Bahia. Ah, irmão, isso aí é porque o Bahia perdeu, isso é choro de perdedor? Não, irmão, isso é a realidade. O Bahia tem um back central que seria titular em grande parte dos clubes da primeira divisão. Eu vejo novamente acontecer o que aconteceu com o Rodrigo Becão, que logo na estreia eu falei com alguns amigos que era jogador a nível de Europa. E as pessoas me criticaram. Irmão, eu tive o privilégio de estar no mundo inteiro, de assistir quase todos os grandes clássicos do futebol mundial. Isso não é um choro de um torcedor do Bahia após uma derrota. Não, isso é uma declaração de uma pessoa que conhece futebol, que jogou futebol, que fez base. Não me profissionalizei, porque tive a sorte de gostar de estudar e procurei um segmento, o qual hoje eu tenho uma vida tranquila. E o futebol é incerto. O futebol é certo para menos de 5% das pessoas que jogam futebol em todo o globo terrestre.
Eu encontrei meu amigo pessoal, Binha, que também foi meu colega de trabalho no início da minha jornada, parecia que ia infartar na segunda-feira, por conta do clássico. Então, irmão, alguma coisa está errada. Rogério nunca foi o treinador dos meus sonhos. Agora é um cara trabalhador, é um cara que conhece futebol. Mas parece aquelas viúvas antigas, turronas, que ele cisma com a coisa e não as pratica. Se Tupinã não suprir as expectativas dele para jogar no ataque, por que ele permitiu que fosse contratado? Quer dizer, você pega um cabeça de área de grande qualidade, põe na lateral esquerda, você pega um outro segundo homem de meio campo, põe como centroavante, você pega o grande craque do clube e talvez do futebol brasileiro, que é Caulice, é fato, jogando na dele, e põe para jogar de 9. Irmão, é complicado depois você reclamar que você não tem peça de reposição no meio campo, depois de eu ter citado todos esses nomes que fazem parte do elenco montado por Rogério Ceni. Pô, meu irmão, é complicado, viu? É complicado. Depois de tudo, esse rapazinho me dá uma entrevista e joga o elenco aos leões. O elenco e o diretor de futebol, que juntamente com ele montou esse elenco. Então vamos repensar o futebol aqui no Bahia. Pô, que Deus nos abençoe.